No próximo capítulo da novela Três Graças, a tensão se espalha em várias frentes ao mesmo tempo, como peças de dominó caindo sem controle. O choque maior vem quando Raul desaparece, vítima de um sequestro que mergulha todos em desespero. O clima de medo faz suspeitas surgirem e velhas desconfianças ganharem força. Paulinho, inquieto, comenta com Juquinha que a denúncia feita por Lígia não faz sentido algum. Há algo escondido por trás daquela história. É nesse cenário que Gerluce decide não mentir mais. Ela encara a mãe e revela que o roubo da escultura foi um plano frio, articulado por Lígia, Joaquim, Viviane, Júnior e Misael. A revelação cai como uma bomba, desmonta versões oficiais e muda completamente o rumo da trama. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Antes disso, Lígia já havia se antecipado. Com cautela extrema, ela procura a polícia e acusa Joaquim por injúria. Controla o discurso, seleciona o que expor e protege as Três Graças do boletim de ocorrência. O receio de envolver Gerluce fala mais alto do que o desejo de vingança. Pressentindo perigo, Joaquim reage rápido. Em uma conversa nervosa com Misael, decide retirar as Três Graças do ferro velho imediatamente, numa tentativa desesperada de eliminar provas antes que a verdade venha à tona. Paralelamente, Lucélia mostra ambição sem freio. Ela procura Bagdá e sugere uma parceria direta. O criminoso escuta em silêncio, deixa claro que só aceita acordos onde manda sozinho. Meg tenta alertar, mas Lucélia prefere seguir adiante, mesmo pisando em terreno minado. João Rubens começa a estranhar o excesso de zelo de Casper com Ferretti. O incômodo cresce e a sensação é de que existe algo errado nessa ligação. Ferretti, por sua vez, mantém o controle e comunica a Zenilda que Leonardo será afastado dos negócios, reacendendo conflitos antigos. Fragilizada, Lígia busca o pastor Albérico. O encontro, que começa espiritual, termina em aproximação perigosa, deixando-a ainda mais dividida. Ao sair da prisão, José Maria dá de cara com Kellen e sente o passado cobrar seu preço. Sem perder tempo, Zenilda avisa Xênica que vai caçar quem armou contra ele. Doa a quem doer. Arminda cruza um ponto sem retorno e prova de uma vez por todas que não existe limite que ela não esteja disposta a ultrapassar para manter o poder nas próprias mãos. A empresária arma uma emboscada fria e calculada dentro da própria mansão, transformando um ambiente de luxo em palco de um crime brutal. Célio, sogro de Rivaldo, é atraído para a casa sob o pretexto de uma conversa definitiva, daquelas que Arminda finge resolver tudo com palavras mansas e promessas vazias. O clima, porém, muda assim que os dois ficam a sós. Arminda conduz Célio até o topo da escada principal, fala em tom baixo, venenoso e deixa escapar provocações cuidadosamente escolhidas para desestabilizá-lo. Ela o acusa de chantagem, de traição e de querer arrancar dinheiro que, segundo ela, nunca lhe pertenceu. Célio reage, eleva a voz, ameaça contar verdades comprometedoras. É nesse instante que Arminda mostra sua face mais cruel. Sem hesitar, ela finca o salto-agulha no peito do homem num gesto rápido e preciso e o empurra escada abaixo. O impacto é seco, a morte é imediata. Por alguns segundos, o silêncio toma conta da mansão. Arminda permanece imóvel, observando o corpo estendido no chão como se estivesse analisando uma obra de arte. Em seguida, desce os degraus com a mesma calma com que costuma circular em eventos de gala. Ao chegar perto de Célio, o encara com desprezo e solta, fria. Era isso que você merecia, lixo. A sensação de vitória, porém, dura pouco. Um leve ruído vindo do alto da escada interrompe o momento. Um passo, depois outro. Da penumbra surge Helga, a cuidadora da casa, que observa a cena sem demonstrar choque algum.
Com um tom quase irônico, ela solta a frase que faz o sangue de Arminda gelar. A senhora prefere limpar o chão agora ou vai esperar o sangue coagular? Arminda entra em pânico. O rosto perde a cor, as mãos tremem e por um instante ela acredita que tudo acabou. Denúncia, polícia, escândalo, ruína. Tudo passa pela cabeça dela em segundos. Mas Helga não grita, não corre, não ameaça chamar ninguém. Pelo contrário, desce lentamente os degraus, analisa o corpo e começa a falar como quem comenta algo absolutamente banal. Ela revela sem qualquer pudor que aquela não é a primeira vez que presencia uma morte, nem a primeira vez que participa do encobrimento de uma. Em tom cínico, confessa que já resolveu o problema de 3 ex-maridos no passado e que sabe exatamente o que fazer para que Célio desapareça sem deixar rastros. O medo de Arminda começa a dar lugar a outro sentimento, alívio misturado com curiosidade. Ela testa Helga com perguntas rápidas, tenta medir até onde vai a ousadia da cuidadora. Helga, por sua vez, deixa claro que não está ali por compaixão, mas por interesse. Diz que viu muita coisa naquela casa ao longo dos anos, ouviu conversas demais e sabe que segredos valem mais do que dinheiro. A proposta está implícita: silêncio em troca de proteção e vantagens. A aliança macabra se firma ali mesmo, sobre o corpo ainda quente de Célio. Sem qualquer traço de remorso, Helga toma a dianteira da situação. Arranca as cortinas de linho egípcio da sala, ignorando o valor das peças, e começa a embrulhar o cadáver com precisão assustadora. Arminda observa a cena em choque, mas logo se recompõe e passa a ajudar, seguindo as instruções da cuidadora como se fosse uma aprendiz. Helga comenta com naturalidade perturbadora que o melhor é esquartejar o corpo para facilitar o transporte e evitar suspeitas. Arminda engole seco, mas não recua. Pelo contrário, fecha os olhos por um segundo, respira fundo e concorda. A mansão, que sempre foi símbolo de status, vira um cenário de horror silencioso. Cada movimento é feito com cuidado, cada detalhe pensado para não levantar suspeitas. Pouco depois, Helga surge empurrando 3 malas grandes de rodinhas pelo corredor. Para qualquer um que visse de fora, pareceriam apenas doações para alguma instituição de caridade. Ela até comenta, em tom de deboche, que ninguém desconfia de quem faz o bem. As malas são colocadas no carro e o corpo de Célio some da mansão como se nunca tivesse existido. Quando tudo termina, Arminda tenta retomar a postura de sempre, mas algo nela mudou. Ela percebe que, ao aceitar a ajuda de Helga, selou um pacto perigoso. A cuidadora deixa claro que, a partir daquele momento, não é mais apenas uma funcionária. É cúmplice, guardiã de um segredo capaz de destruir Arminda a qualquer instante. Antes de sair do cômodo, Helga lança um olhar enigmático e solta uma última frase, deixando no ar que aquela foi apenas a primeira de muitas situações em que as duas ainda estarão do mesmo lado. Nos próximos capítulos, a relação entre Arminda e Helga promete se tornar cada vez mais tensa, marcada por jogos de poder, ameaças veladas e uma confiança frágil. O assassinato de Célio passa a ser uma sombra constante, pronta para emergir a qualquer deslize, enquanto a vilã acredita ter tudo sob controle, sem imaginar que o verdadeiro perigo agora mora dentro da própria casa. Arminda tentará agir como se nada tivesse acontecido, mas o assassinato de Célio passa a corroer cada passo da vilã. A mansão, antes território absoluto de poder, se transforma num espaço de vigilância constante. Qualquer ruído fora de hora, qualquer olhar atravessado de um funcionário, faz Arminda perder o controle por segundos. Ela começa a perceber que matar foi fácil. Conviver com o depois é o verdadeiro castigo. Helga, por sua vez, assume uma nova postura. De submissa e silenciosa, passa a circular pela casa com segurança excessiva, observando tudo,
ouvindo tudo. Em conversas aparentemente banais, solta frases ambíguas, lembrando Arminda de que o pacto entre elas não tem volta. Não há ameaça direta, mas cada palavra carrega um aviso claro. O segredo está nas mãos erradas. A vilã entende que pela primeira vez, alguém conhece seu lado mais monstruoso e não sente medo algum dele. A tensão aumenta quando Rivaldo começa a estranhar o desaparecimento repentino de Célio. Ele faz perguntas, cobra explicações e deixa escapar que o sogro pretendia procurá-lo naquela mesma semana para resolver pendências antigas. Arminda tenta despistar, inventa viagens, problemas de saúde, qualquer coisa que ganhe tempo. Helga observa tudo de longe, avaliando como a patroa se enrola cada vez mais na própria teia. Enquanto isso, pequenos detalhes começam a ameaçar o pacto. Um vizinho comenta ter visto malas sendo retiradas da mansão em horário incomum. Um funcionário encontra restos de tecido manchado no lixo. Arminda surta, acusa todos de incompetência e quase expulsa Helga da casa em um acesso de fúria. É nesse momento que a cuidadora vira o jogo de vez. Fria, ela lembra que sem ela, o corpo jamais teria sumido e que basta uma ligação para tudo vir à tona. Encurralada, Arminda percebe que criou um monstro ainda mais perigoso do que imaginava. Helga, então, faz sua verdadeira proposta. Quer deixar de ser apenas cuidadora e passar a participar diretamente dos negócios da patroa. Exige dinheiro, status e proteção. Diz que prefere estar ao lado do poder, não abaixo dele. Arminda hesita, mas entende que não há escolha. Recusar significa ruína imediata. A vilã aceita, selando uma nova fase da própria queda. O acordo é firmado com olhares silenciosos e sorrisos falsos. Do lado de fora, a mansão segue imponente, intacta. Por dentro, passa a abrigar uma aliança construída sobre sangue, ambição e medo. Arminda acredita ter recuperado o controle, mas ignora um detalhe fatal. Helga não quer apenas sobreviver, ela quer mandar. No próximo capítulo da novela Três Graças, Gerluce chega transtornada ao descobrir que uma denúncia sobre o roubo das Três Graças pode virar contra a própria Lígia. A revelação paralisa a jovem e expõe o preço alto da verdade. Denunciar pode significar prisão. Enquanto isso, no hospital, o clima é tóxico. Mesmo debilitado, Ferete não perde a chance de ferir. Ao cruzar com Viviane e Lorena, despeja ofensas cruéis, humilha as duas e deixa o quarto pesado, quase irrespirável. Zenilda, por sua vez, já havia acionado Xênica às pressas com a notícia da internação e agora tenta controlar danos que só crescem. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Na chacrinha, o poder muda de mãos à força. Júnior e Meg flagraram Lucélia ao lado de Bagdá em atitude suspeita. O bandido impõe sua lei, obriga Júnior a ficar e leva Meg e Lucélia embora, sem negociação. O recado é direto. Ali, quem manda é ele. Em paralelo, um jogo de nervos se instala. Gerluce estranha o comportamento de Lígia e parte para o confronto ao vê-la sair apressada do ferro velho. As perguntas são diretas, as respostas frágeis. O medo no olhar da mãe entrega que há algo muito errado. O alerta fica ligado. A pressão aumenta quando Lígia encurrala Joaquim e exige explicações sobre o que viu no ferro velho. Ele tenta minimizar, mas entra em pânico ao perceber que tudo pode desmoronar. Observando de longe, Lucélia registra discretamente a senha digitada por Casper no computador, informação que pode valer ouro. Pouco depois, Joaquim procura Gerluce e revela que Lígia viu as Três Graças. O choque é imediato. Para completar, Leonardo flagra Zenilda mexendo escondida no celular de Ferete, acendendo novas suspeitas dentro da família. Nada está no lugar e cada passo em falso pode ser fatal.
Zenilda sairá de casa como quem atravessa um campo de batalha. Nos próximos capítulos, a personagem aparecerá decidida, com o olhar carregado de ódio e decepção, deixando claro que algo dentro dela finalmente se quebrou. A mulher, que sempre defendeu a família e tentou manter as aparências, não estará mais disposta a fingir que não vê os sinais espalhados diante de seus olhos. O clima será de tensão desde os primeiros momentos, com Zenilda pressentindo que está prestes a encarar a verdade mais dolorosa de sua vida. Zenilda finalmente abrirá os olhos e perceberá que Arminda nunca foi sua amiga de verdade. A desconfiança começará a ganhar forma em pequenas pistas, olhares atravessados, conversas interrompidas e atitudes estranhas que passam a fazer sentido. Nos próximos capítulos, a personagem juntará as peças desse quebra-cabeça cruel e descobrirá que a vilã mantém um caso com Ferretti, o homem com quem construiu sua vida. A revelação cairá como uma bomba, tirando Zenilda completamente do eixo e a empurrando para um confronto sem volta. Arminda mantém um caso extraconjugal com Ferretti e, ainda assim, sustenta a falsa postura de amiga leal, frequentando a casa de Zenilda, compartilhando confidências e fingindo preocupação com o casamento alheio. A vilã agirá com cinismo, sorrindo, aconselhando e até consolando Zenilda em momentos difíceis, enquanto, pelas costas, se envolverá cada vez mais com Ferretti. O jogo duplo da rival será exposto da forma mais cruel possível, deixando claro que nada ali era sincero. O segredo virá à tona da pior maneira possível. Zenilda ouvirá uma conversa comprometedora, flagrará um gesto íntimo ou receberá uma informação certeira que não deixará espaço para dúvidas. O choque será imediato. O mundo da personagem desmoronará em segundos e a dor dará lugar a uma fúria incontrolável. Sem pensar nas consequências, Zenilda seguirá direto para tirar satisfação com Arminda, disposta a tudo. Ao ficar frente a frente com a rival, Zenilda não conterá a revolta. Bastante transtornada, ela partirá para cima de Arminda, protagonizando uma das cenas mais explosivas da novela. A discussão começará com acusações duras, palavras afiadas e verdades jogadas sem filtro. Arminda ainda tentará se defender, mentir ou minimizar a situação, mas cada tentativa só aumentará a fúria de Zenilda. A briga rapidamente sairá do controle. Zenilda agredirá Arminda com violência, empurrando-a, puxando seus cabelos e a chamando de traidora. Em meio à confusão, ela arrancará o aplique da rival, expondo a vilã diante de todos e transformando a humilhação em espetáculo. Os tapas ecoarão e Arminda ficará desnorteada, com marcas visíveis no rosto, enquanto tenta se proteger da fúria da ex-amiga. A cena causará espanto em quem estiver por perto. Gritos, objetos caindo e tentativas inúteis de separação aumentarão ainda mais a tensão do momento. Zenilda, fora de si, despejará anos de frustração, enganos e silêncios guardados. Cada bofetada carregará o peso da traição e da confiança destruída, tornando o confronto um divisor de águas na história. Após o embate, Zenilda aparecerá devastada, mas firme. A decepção falará mais alto do que qualquer arrependimento. Sem olhar para trás, ela deixará a casa, abandonando Ferretti e encerrando, ali mesmo, o casamento que tentou salvar por tanto tempo. O gesto será simbólico. Zenilda não aceitará mais viver de mentiras, nem dividir espaço com a traição. Em seguida, Zenilda encontrará Xênica e revelará que seu casamento chegou ao fim. A conversa será carregada de emoção, lágrimas contidas e desabafos intensos. A personagem admitirá que foi enganada por quem mais confiava, mas deixará claro que não pretende se vitimizar. Pelo contrário, ela mostrará que está mais determinada do que nunca.
Longe de ficar passiva diante da situação, Zenilda anunciará que está disposta a declarar guerra ao ex-marido. Nos próximos capítulos, a personagem deixará claro que não aceitará sair dessa história como a derrotada. Movida pela dor e pelo orgulho ferido, ela começará a traçar seus próximos passos, prometendo que Ferete e Arminda ainda pagarão caro por tudo o que fizeram. O clima será de expectativa e tensão, com Zenilda surgindo cada vez mais forte e imprevisível, enquanto Arminda tentará se recompor após a surra e Ferete perceberá que despertou a fúria de quem jamais deveria ter subestimado. As consequências desse confronto começarão a se desenhar, anunciando novos embates, alianças inesperadas e um rastro de vingança prestes a dominar os próximos capítulos. O impacto da surra ainda ecoará por todos os cantos. Arminda aparecerá abatida, tentando esconder os sinais da humilhação, mas será impossível disfarçar o estrago. A vilã passará a evitar aparições públicas, tomada pela vergonha e pelo medo de novos confrontos. Mesmo assim, por dentro, ela estará consumida pelo ódio e já começará a arquitetar sua reação, jurando que não deixará barato o ataque sofrido. Ferete, por sua vez, sentirá o peso das próprias escolhas. O empresário tentará procurar Zenilda, mas será ignorado repetidas vezes. Cada tentativa frustrada aumentará seu desespero, pois ele perceberá que perdeu o controle da situação. O vilão se verá encurralado, pressionado pelo escândalo que se espalha e pela possibilidade real de ter sua vida virada do avesso. Pela primeira vez, Ferete entenderá que subestimou a mulher com quem se casou. Zenilda surgirá transformada. A personagem deixará claro que não pretende mais ser a esposa submissa nem a mulher que aceita migalhas emocionais. Em conversas duras, ela revisitará episódios do passado e começará a enxergar outras traições e manipulações que antes se recusava a ver. Cada lembrança reforçará sua decisão de seguir em frente e não recuar 1 centímetro. A notícia da separação ganhará força e dividirá opiniões. Alguns personagens tentarão aconselhar Zenilda a manter a calma, enquanto outros enxergarão nela uma mulher que finalmente resolveu reagir. Arminda sentirá o isolamento crescer à sua volta, percebendo que sua máscara de boa moça ruiu de vez. A vilã tentará justificar seus atos, mas encontrará portas fechadas e olhares de reprovação. Determinada, Zenilda começará a se reorganizar. Ela passará a tomar decisões práticas, cortar laços e reassumir o controle de tudo aquilo que deixou nas mãos de Ferete. O tom de suas falas será firme, calculado e direto, mostrando que a guerra anunciada não é apenas emocional, mas também estratégica. Enquanto isso, Ferete se verá cada vez mais pressionado, cercado por conflitos que começam a surgir em outras áreas de sua vida. A ausência de Zenilda abrirá um vazio que ele não saberá como preencher, e o arrependimento começará a bater tarde demais. O embate entre esses personagens ganhará novos contornos. A surra em Arminda deixará de ser apenas um escândalo momentâneo e passará a ser o estopim de uma sequência de acontecimentos que mudarão definitivamente o rumo dessa história, com alianças quebradas, verdades vindo à tona e um confronto final cada vez mais inevitável. No próximo capítulo da novela Três Graças, o jantar que deveria unir começa a se transformar num palco de tensão, quando Ferete assume o controle da mesa e passa a pressionar Viviane com perguntas afiadas e comentários atravessados. Cada silêncio incomoda, cada resposta vira prova. O clima pesa e fica claro que aquela recepção está longe de ser acolhedora. Em outro ponto da história, Joely deixa Samira sem chão ao avisar que não tem medo de ameaça nenhuma. A mensagem é direta, sem floreio. Ela não vai recuar, custe o que custar. Samira percebe que perdeu o domínio da situação.
Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Leonardo se entrega à emoção e declara seu amor por Viviane sem rodeios. Ele garante que enfrentará quem for preciso para ficar ao lado dela. Viviane se comove, mas sente que esse romance está entrando em território perigoso. Paralelamente, Viviane busca apoio em Gerluce e desabafa sobre a apresentação à família de Leonardo. A insegurança fala alto. Ela sente que há algo errado no ar, como se o jantar escondesse intenções que ninguém teve coragem de dizer em voz alta. Gerluce tenta tranquilizá-la, mas também fica com a pulga atrás da orelha. Nos bastidores, Ferretti começa a ligar os pontos e conclui que Zenilda sabia, sim, da presença de convidados fora do script. A desconfiança o corrói. Para ele, ninguém age por acaso e alguém está jogando pelas costas. O clima esquenta de vez quando Gerluce e Arminda se enfrentam num embate direto, carregado de rancores antigos. As duas trocam ofensas sem disfarce, expõem feridas mal cicatrizadas e deixam claro que essa rivalidade está longe do fim. Arminda provoca, segura demais de si. Gerluce responde com ironia e faz uma promessa que soa como sentença. Em paralelo, um erro de Joaquim coloca Lígia diante de As Três Graças. O choque é imediato. Assustada, ela se esconde ao perceber que ele está chegando, consciente de que acabou de descobrir algo que pode virar tudo de cabeça para baixo. Por fim, Lígia observa à distância Joaquim ao lado de Arminda. Os gestos cúmplices acendem um alerta perigoso. Segredos estão prestes a emergir e ninguém sairá ileso. Uma operação policial de grandes proporções colocará frente a frente o mundo do crime e a lei. Mas o golpe mais cruel não virá da polícia, e sim de dentro da própria quadrilha. Durante a ação comandada por Paulinho e pelo delegado Jairo, no ferro velho que serve como um dos esconderijos do tráfico, Bagdá será vítima de uma traição fria, calculada e quase fatal. Desde o início da operação, o clima será de extrema tensão. Sirenes ecoarão pela região, tiros cruzarão o céu da chacrinha e moradores se trancarão dentro de casa, apavorados. Bagdá, confiante como sempre, assumirá o comando da situação, gritando ordens e exigindo que seus homens se posicionem para reagir. Convicto de que tem tudo sob controle, o traficante não perceberá que o verdadeiro perigo está logo atrás dele. Será nesse momento que Vandilson enxergará a oportunidade que vinha aguardando há meses. Ambicioso, ressentido e cansado de viver à sombra do chefe, ele já vinha comendo pelas beiradas, articulando alianças silenciosas e alimentando o desejo de tomar o poder. O caos da operação policial será o cenário perfeito para sua jogada mais ousada. Quando Bagdá ordenar que os comparsas se espalhem para revidar os tiros da polícia, Vandilson se afastará alguns passos, fingindo obedecer. Em fração de segundos, ele sacará a arma, mirará sem hesitar e disparará contra o próprio chefe, atingindo-o pelas costas, no ombro esquerdo. O estampido do tiro se misturará ao barulho da operação, e por alguns instantes ninguém perceberá o que realmente aconteceu. Bagdá cairá no chão, atônito, sentindo a dor lancinante e o sangue escorrer rapidamente. O olhar de surpresa e incredulidade tomará conta de seu rosto ao perceber que foi traído por quem mais confiava. A cena será presenciada por Alemão, que congelará ao testemunhar o momento exato da traição. O silêncio entre os dois será mais alto do que qualquer disparo. Mesmo gravemente ferido, Bagdá reunirá forças movido pelo instinto de sobrevivência. Cambaleando, ele conseguirá escapar do cerco policial em meio à confusão, aproveitando um corredor improvisado entre becos e galpões abandonados.
Cada passo será uma luta contra a dor e a perda de sangue, mas o traficante seguirá em frente, determinado a não morrer ali. O destino o levará a um lugar completamente improvável, uma galeria de arte. Quase sem forças, Bagdá invadirá o local e desmaiará literalmente aos pés de Lucélia, sua nova amada. O choque da jovem será imediato. Ao reconhecer quem está caído diante dela, Lucélia entrará em desespero, dividida entre o medo e o sentimento que nutre pelo criminoso. Sem pensar duas vezes, ela o arrastará com dificuldade para dentro do escritório da galeria, escondendo-o do olhar curioso de funcionários e clientes. O pânico tomará conta da jovem, que temerá ser expulsa pelos tios caso descubram que ela está abrigando um dos homens mais perigosos da chacrinha. Ainda assim, Lucélia decidirá assumir o risco. A situação ficará ainda mais grave quando os comparsas de Bagdá aparecerem à procura do chefe. Pressionada, Lucélia fará uma ligação desesperada para José Maria, implorando por ajuda. O médico, relutante e assustado, será praticamente forçado a atender o bandido sob ameaça direta dos criminosos, que deixarão claro que a vida de Bagdá não pode ser perdida. Levado às pressas até a galeria, José Maria encontrará um cenário improvisado, tenso e perigoso. Com poucos recursos e sob constante vigilância, ele precisará agir rápido para evitar o pior. Consuelo será fundamental nesse momento, usando um lenço para estancar o sangue e ajudando a manter Bagdá consciente, enquanto o médico se prepara para o procedimento. A operação improvisada será marcada por nervos à flor da pele. Cada movimento será acompanhado por olhares atentos e armas em punho. José Maria removerá a bala do ombro com extrema cautela, sabendo que qualquer erro pode ser fatal. O silêncio só será quebrado pela respiração pesada de Bagdá e pelas instruções rápidas do médico. Apesar do sucesso inicial do procedimento, o estado de Bagdá continuará gravíssimo. Ele passará a noite entre a vida e a morte, febril, inconsciente e vulnerável, como nunca antes. Lucélia não sairá de seu lado, vigiando cada sinal de respiração e prometendo fidelidade absoluta ao homem, que até então sempre foi sinônimo de poder e medo na chacrinha. Enquanto isso, longe dali, Vandilson começará a agir para garantir que sua traição não venha à tona. Ele procurará Alemão e tentará convencê-lo a esquecer tudo o que viu, usando ameaças veladas e promessas de ascensão dentro da quadrilha. O clima entre os comparsas ficará carregado, marcado pela desconfiança e pelo medo de que a verdade exploda a qualquer momento. A chacrinha, mais uma vez, ficará à beira do colapso, com alianças frágeis, traições expostas e um líder caído, lutando para sobreviver, sem imaginar que o maior perigo pode não estar fora, mas cada vez mais perto. A madrugada avançará pesada e silenciosa, quebrada apenas pelo som irregular da respiração de Bagdá. O ferimento infeccionará rapidamente e a febre alta deixará o criminoso entre delírios e lapsos de consciência. Em meio às alucinações, ele balbuciará nomes, misturando ordens antigas com lembranças distorcidas, o que aumentará ainda mais a tensão dentro da galeria. Assustada, Lucélia fará de tudo para manter o local sob controle. Ela improvisará turnos de vigilância, apagará luzes e inventará desculpas para afastar curiosos. O medo de ser descoberta pelos tios crescerá a cada minuto, mas a jovem se manterá firme, tomada por uma lealdade que surpreenderá até a si mesma. Pressionado, José Maria alertará que o estado de Bagdá pode se agravar a qualquer momento. Sem antibióticos adequados e com risco de hemorragia interna, o médico deixará claro que o traficante só sobreviverá se o corpo reagir. A informação cairá como uma sentença, deixando Lucélia à beira do desespero.
Enquanto isso, do outro lado da chacrinha, Vandilson começará a agir como se o poder já estivesse em suas mãos. Ele reunirá aliados, redistribuirá funções e fará promessas perigosas, vendendo a imagem de que Bagdá não resistirá. Cada gesto deixará claro que a traição não foi um impulso, mas parte de um plano cuidadosamente arquitetado. Alemão, por sua vez, ficará cada vez mais dividido. O peso do que viu o consumirá por dentro. O medo de Vandilson disputará espaço com a culpa e com a certeza de que, se Bagdá sobreviver, a vingança será impiedosa. O silêncio dele se tornará suspeito, chamando a atenção de outros membros da quadrilha. Na esfera policial, Paulinho não engolirá a versão oficial do confronto. Algo não fechará. A ausência de Bagdá entre os presos e os relatos desencontrados farão o investigador desconfiar de traição interna. Ele intensificará a caçada, convencido de que o rei da chacrinha ainda está vivo e escondido. À medida que o dia amanhecer, a galeria se transformará em um barril de pólvora. Um passo em falso poderá colocar tudo a perder. Bagdá seguirá lutando em silêncio, Vandilson avançará em seu jogo duplo e Lucélia perceberá que amar um homem como ele pode custar muito mais do que imagina. Nada estará resolvido. Pelo contrário, a guerra apenas terá começado. No próximo capítulo da novela Três Graças, o clima vira de cabeça para baixo, com a confirmação da prisão de Zé Maria. A notícia corre rápido, espalha medo e muda alianças. Rogério sente o peso do momento e escolhe agir com frieza. Decide segurar a denúncia da Casa de Farinha. Não é desistência, é leitura de cenário. Ele sabe que Ferete está com os sentidos aguçados, pronto para atacar antes de ser atacado. Samira, por outro lado, perde o chão ao descobrir que Raul foi morar com Joely. A mudança mexe com feridas antigas e acende um sinal vermelho. Longe dela, Raul deixa de ser previsível, e isso o incomoda mais do que ela admite. O receio cresce, junto com a sensação de que o controle escapou. Em meio ao turbilhão, Lígia tenta salvar o que ainda pode. Incentiva Raul a voltar a desenhar, apostando que a arte pode ser a saída para um coração confuso. O papel vira abrigo e cada traço carrega sentimentos que ele não consegue verbalizar. Antes de continuar, já aproveita. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você acompanha a novela. Enquanto isso, Gerlúcio observa Arminda com desconfiança. Desde que voltou da chacrinha, algo nela mudou. O jeito está diferente, as respostas evasivas, o nervosismo evidente. Fica claro que Arminda ouviu ou sofreu algo que prefere esconder. Ferete, atento como sempre, escuta um pedaço de conversa entre Zenilda e Xênica. Para ele, não é preciso mais do que isso. A desconfiança se instala e o ciúme dá lugar a uma paranoia perigosa. Quando Ferete começa a desconfiar, ninguém está a salvo. Em uma conversa sincera, Raul desabafa com Kellen. Confessa arrependimento pelo acordo com Samira e admite que abriu mão da própria tranquilidade por conveniência. É um passo tímido, mas decisivo. Sob ameaça direta, Feliciano aceita o dinheiro de Ferete para esconder a verdade sobre as Três Graças. Não é ganância, é medo. Só que o silêncio comprado sempre cobra um preço alto. E Arminda encerra o capítulo com crueldade calculada. Sugere a Gerluce que a neta das duas talvez nem venha ao mundo. A provocação corta fundo. A partir daí, o jogo deixa de ser estratégico e passa a ser pessoal. Sem volta. Kellen se apaixona e arruma o melhor partido. O público acompanhará o nascimento de um romance improvável, construído longe de festas, luxo ou promessas vazias. Será entre muros frios, grades de ferro e acusações injustas que Kellen descobrirá um amor que mudará o rumo de sua vida.
A jovem, conhecida pela doçura e firmeza de caráter, encontrará em José Maria não apenas um homem ferido pelas circunstâncias, mas um parceiro que representa tudo aquilo em que acredita. A aproximação começará depois que o médico for vítima de uma armação cruel de Ferete, que não hesitará em usar seu poder para incriminá-lo com uma falsa acusação de falsificação de receitas. A prisão de José Maria cairá como uma bomba na chacrinha. A comunidade, acostumada a vê-lo atendendo gratuitamente, distribuindo remédios e tratando todos com respeito, se revoltará com a injustiça. Kellen, profundamente abalada, sentirá que não pode simplesmente assistir de longe àquele absurdo. Movida pela compaixão e por algo que ela ainda não saberá nomear, Kellen decidirá visitar o médico na delegacia. A cena chamará a atenção. Enquanto muitos se afastam por medo ou conveniência, ela surgirá com uma cesta de frutas nas mãos, preocupada com a saúde e a alimentação de José Maria atrás das grades. O gesto simples, quase silencioso, será mais poderoso do que qualquer discurso. Durante a visita, o clima entre os dois mudará de forma definitiva. As palavras sairão com cuidado, carregadas de emoção contida. Em um momento de silêncio, as mãos se tocarão através das grades, e esse contato será suficiente para revelar tudo o que ambos tentam esconder. Kellen garantirá que a comunidade acredita na inocência dele e dirá, com convicção serena, que ele não está sozinho. Deus está do seu lado, afirmará olhando nos olhos do médico, que lutará para conter as lágrimas. A partir desse dia, Kellen assumirá uma rotina intensa e dedicada. Inspirada pelo exemplo do pai, o pastor Albérico, que sempre abriu as portas da igreja para detentos e famílias esquecidas, ela se comprometerá a acompanhar cada passo do processo de José Maria. Organizará grupos de oração, mobilizará moradores da chacrinha e passará a frequentar a delegacia com constância, tornando-se presença fixa naquele lugar marcado por dor e desespero. Enquanto isso, José Maria começará a enxergar Kellen sob uma nova luz. Isolado, desacreditado e ferido pela traição de Ferete, ele perceberá